Primeiramente, eu gostaria de ter a liberdade, tomar a liberdade e cumprimentar, dar os parabéns a todos os pastores da cidade de Chapadão do Sul, pelo Dia do Pastor. Em especial, não só ao meu pastor Silvestre, mas à minha pastora Rose, que é uma mulher muito usada por Deus e uma pessoa muito especial, porque se ela conseguiu, de uma forma muito tranquila, converter a Sônia Marã para o seu rebanho, realmente essa mulher é uma pessoa sábia e muito especial. Doutor João, seja bem-vindo. De vez em quando eu sei que o senhor dispensa esse tempo para nos assistir. Fico feliz que a Hélia, que concorreu a uma eleição junto com a gente, cidade inteira que sabe dos problemas aqui esteja, né? Meu amigo Borginho, que já o saudei. Eu gostaria também de ter a liberdade para nesta noite cumprimentar a população de Paraíso das Águas, em especial ao prefeito Ivan, popularmente chamado de Xixi, pois o Paraíso das Águas está fazendo 1 ano de emancipação, 8 meses de administração, e estivemos junto com os vereadores do Paraíso das Águas no congresso que nós tivemos lá em Bonito. E eu gostaria de cumprimentar a população pelo prefeito que tem, prefeito este que já foi vereador no passado e que sabe o que isso significa, e pelo fato de que com tão pouco tempo, Paraíso das Águas somente com 8 meses de existência, o prefeito que lá está é um prefeito já antenado com os problemas de saúde e também antenado com a saúde dos funcionários. Pasme o senhor, doutor João, ele está entregando nesta noite o convênio da CACEMES para todos os funcionários públicos de Paraíso das Águas. A exemplo de Costa Rica, que em 2004, e eu me recordo muito bem, no dia 1º de maio, pelo Dia do Trabalhador, o Valdeli também assinou esse convênio e deu a todos os funcionários que quiseram fazer a adesão a possibilidade da CACEMES, e assim, lá tem. Oxalá, né, Abel? E aí leve você a mensagem ao Executivo, que não se esqueça do nosso aniversário da nossa cidade, no dia 23 de outubro, que Chapadão, de repente, ganha os parabéns pelo aniversário e nós, funcionários públicos, ganhamos o nosso tão sonhado plano de saúde. Eu, no meu caso, eu confesso a vocês que esse é um sonho que eu compartilho com os meus colegas pelo fato de conseguir, graças a Deus, de ter a condição de me colocar na pele do outro. O que é que a pessoa sente? Porque eu, particularmente, tenho Unimed, assim como toda a minha família, há muitos anos. Mas a minha preocupação é com os que não têm. E muitas vezes precisam de exames, precisam de especialidades que nós aqui no município não temos. Então, para mim, graças a Deus, eu tenho a condição de pegar o carro e ir facilmente para fora. Mas a minha preocupação é com os meus colegas funcionários públicos, de um modo geral, que não têm esse plano de saúde e que precisam, muitas vezes, se submeter ao SUS. E que, infelizmente, o doutor João, que aqui está, e é um médico muito competente da rede pública municipal, sabe do que é enfrentado no SUS. Eu hoje, como é de conhecimento desta casa, fui visitar os postos de saúde e lá eu ouvi algumas reclamações, e a gente sabe que não é culpa tanto assim dos médicos daqui, mas sim de todo um sistema, do tempo que levam muitas vezes para conseguir uma consulta. E até mesmo na visita que eu fiz ao ESF Flamboyant, queria lhe parabenizar, doutor João, porque lá cheguei às 7 horas da manhã. O posto havia acabado de abrir e o senhor já estava lá na segunda consulta. Então, realmente,
o atendimento, não sei como é que funciona nos outros postos. No posto de saúde do Parque União, na rua Cacilândia, eu até fotografei que no período da tarde eles não teriam médico e que não teriam dentista durante o dia todo. O dentista me parece que estava doente, precisou ir para uma consulta e não tinha um colega para ficar no lugar dele. Lá embaixo no Cibipiruna, eu fui muito bem atendida em todos os postos que eu fui. Mas a funcionária que lá estava, e eu não tomei o cuidado de pegar o nome dela, a atendente da portaria, da recepção, eu até queria parabenizá-la, porque eu achei ela uma menina muito eficiente, aonde ela comentou o ponto de vista dela com relação ao agendamento de consultas. Acabei de ler aqui a sugestão de um agendamento de consultas para que, dessa forma, a nossa população tenha um atendimento mais humanizado, conforme já tem em alguns municípios aqui da região. Eu me recuso a ouvir a frase que em tal cidade, a saúde está muito ruim. Eu não quero olhar para o exemplo do que está para baixo. Eu quero olhar o exemplo daquilo que está para cima e ir buscar ali naqueles lugares o que é que deu certo para implantar aqui em Chapadão do Sul uma forma que fique para a nossa população. E foi aí que eu parabenizo essa atendente por ela ter me feito a seguinte colocação. Vereadora, eu não sou contra a consulta agendada, mas eu vou lhe relatar um problema. Muitas vezes o profissional, o médico que aqui está atendendo, ele está de sobreaviso também no hospital municipal. E de repente nós atendemos aqui, e pelo jeito é uma prática, todos os postos atendem 16 consultas no período da manhã e 16 no período da tarde. E as emergências vai para o hospital. Mas ela me disse o seguinte, muitas vezes nós estamos aqui atendendo, e o médico que está atendendo, ele está de sobreaviso no hospital. E acontece uma emergência. E das 16 pessoas, vamos supor que ele atendeu 6. E as outras 10, ele não terá tempo de atender, porque ele precisou se deslocar para o hospital. Então, essas 10 pessoas que ficam aqui sem atendimento, eu terei que agendá-las para o outro dia. E se for a consulta agendada, aí teremos mais 16 consultas, que no total vai dar 26. E como que nós vamos atender se nesse caso é só 16? E se acontecer de novo o mesmo problema de uma emergência que esse profissional está de sobreaviso, daqueles 26, se ele tiver atendido só 6, nós já teremos 20 pessoas. E no outro dia 36. Como é que fica essa situação? Então, vereadora, isso para dar certo, nós teríamos que ter um médico o tempo todo, ou então, pelo menos naquelas horas, teríamos que ter esse profissional aqui atendendo, sem estar de sobreaviso no hospital. E eu dei os parabéns para ela, e quero parabenizá-la público, por ela ter esse entendimento, e até mesmo por ter me chamado a atenção. E podem achar incrível, mas eu gosto que me chamem a atenção, porque chamar a atenção significa abrir os olhos da gente e fazer a gente enxergar aquilo que ainda não havia visto. E dessa forma ampliar as nossas ideias. Porque a gente sabe que as nossas ideias só serão melhoradas se a gente ouvir aquilo que os outros propõem. Senão a gente fica que nem o cavalo. Coloca a viseira no olho e fica só olhando aqui. O limite é esse. Quando a gente ouve as ideias dos outros, os nossos horizontes se ampliam. E muitas vezes um detalhe é o que precisávamos para chegar a uma grande solução. E aí eu entrei numa outra preocupação. Se o médico está de sobreaviso no hospital, mas ao mesmo tempo, se for um médico concursado, e ele está trabalhando no posto, naquele momento ele está trabalhando no posto pelo concurso dele. E ele está ganhando pelo concurso. Se ele está de sobreaviso no hospital, lá no sobreaviso é o contrato dele. E aí me entra uma preocupação. Se esse médico está trabalhando no posto e ganhando pelo concurso, no momento em que ele sair do posto e for atender o sobreaviso,
Então, quer dizer que ele estará recebendo 2 vezes no mesmo horário? E aí eu fui a fundo, porque tudo aquilo que eu vou fazer, eu gosto de ir além, e eu peguei a Constituição Federal, e na Constituição Federal, no artigo 37, no parágrafo 25, ele diz o seguinte: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11º. E lá na letrinha C, diz assim, aí vem quem que pode ter 2 cargos. Professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e a letra C é de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Só que esse atendimento não pode comprometer a eficiência do trabalho que está sendo oferecido. E aí entra a minha preocupação. Se ele está atendendo no posto como concursado, e ao mesmo tempo ele tem que deixar lá 5, 10 pessoas para atender um sobreaviso onde ele tem um contrato, ele está recebendo 2 vezes e está havendo uma incompatibilidade de horários. Portanto, ilegal. Então eu chamo a atenção aí da Secretaria de Saúde para que veja essa situação. Nós sabemos que aqui no Chapadão nós estamos com poucos profissionais. Mas nós temos que encontrar uma matemática para fazer essa equação e para que, de repente, a Secretaria de Saúde não esteja fazendo um ato ilegal. E, nesse caso, não seria, talvez, nem tanto a Secretaria de Saúde, poderia ser o próprio médico. Então, eu peço aí a atenção da Secretaria de Saúde para que tome esse cuidado. Por outro lado também, nós temos alguns profissionais, e nesse caso eu vou usar novamente o senhor, doutor João, para que seja aproveitado da melhor forma possível. Porque eu sei que o senhor é um excelente cirurgião. E veio até mim algumas reclamações de cirurgias teoricamente simples, e aonde o senhor não está podendo realizá-las. Algumas talvez até argumentando o fato de que nós não temos aqui, de repente, uma UTI. Mas nós nunca tivemos uma UTI em Chapadão do Sul. E as cirurgias sempre foram feitas. Lógico que a gente sabe que o ideal seria ter uma UTI. Mas o município talvez ainda não comporte em termos de custo. O que nós não podemos é deixar de aproveitar talvez os cirurgiões locais para fazer as cirurgias que podem ser feitas aqui e estar encaminhando a nossa população para cidades que estão sobrecarregadas. Prova disso é o doutor Gustavo, que nós estamos aí empenhados, eu junto com ele, nessa busca por esse famigerado arco C, para que ele possa realizar as cirurgias ortopédicas aqui na cidade. E o doutor Quaranta, que aqui está, como médico, que eu sei que o senhor também é da mais alta competência, eu sei de tudo que o senhor já passou com relação à parte ortopédica, de talvez tudo que poderia ter realizado aqui no município e não conseguiu. 1 minuto, vereador. E também gostaria de fazer um alerta que nessa minha caminhada, que agora eu a embretei, que nem diz o gaúcho, pela saúde, eu ouvi alguma coisa meio estranha a respeito de um pacote de procedimentos cirúrgicos que estaria sendo executada, ou exercida, ou sendo realizada por algum profissional aqui da cidade. Eu não sei muito bem do que se trata, mas eu vou estar indo atrás, certinho, verificando do que se trata, o que significa esse tal pacote de procedimento cirúrgico, que até então eu nunca tinha ouvido falar, e, de repente, na próxima sessão, eu trazer ele até esta casa, através dessa tribuna, para a gente chegar a um conhecimento, nesse caso, de todos nós aqui desta casa. Então, era o que eu tinha para dizer hoje, agradecer à população, convidar as pessoas para que venham mais vezes, e as pessoas que aqui estão presentes,
o meu muito obrigada. E uma boa noite.